Então vamos dar continuidade aí ao react do curso Sobreviver do Carlo Guaragna, que no primeira aula a gente refutou aqui. Se você não assistiu, vale a pena assistir a parte 1. E o que ele apresentou ali naquela parte 1? Que essa vontade do ser humano, a vontade de realizar os seus desejos, a vontade de ele correr atrás do que ele quer, pode ser uma confusão que não está chegando ao ponto da alma. Então ele traz sempre essa questão da alma, traz sempre essa questão da transcendência, e que ele vai agora apresentar a questão da miopia espiritual. Então esse é o nome dessa aula. Nessa aula ele nos prometeu aí que ele ia trazer estudos e pesquisas, e a gente vai ver o que ele tem a falar. Então ele começa essa aula falando sobre a questão da religião, o quanto a religião é importante para uma reconexão do ser humano, e vamos ver quem que são as referências do Carlo quando ele fala dessa questão de religião. Então vamos pegar aqui esse trechinho e começar a ver quem que ele estudou aí para entender esse aspecto da religiosidade. Nós temos muita dificuldade de pensar nesse sentido. Por quê? Porque nós fomos educados, nós estamos em uma região, em um local da Terra, certo? Nós estamos no Ocidente. E o Ocidente, ele perdeu. Ele perdeu. Ele deixou se esvanecer o conhecimento espiritual. Certo? E para isso eu trago aqui uma leitura, uma reflexão. Comecei a ler esses livros aqui do René Guénon, né, que foram editados pela Irguete, tá? Editora de São Paulo. Até quando eu comprei os livros, né, eu comprei a obra inteira, o rapaz que é um rapaz só, né, um camarada que faz as edições do livro, ele me falou que tinham recentemente comprado todos os direitos autorais, né, do René Guénon para publicá-los no Brasil. Então tem um monte de livros do René Guénon já publicados. Então ele apresenta aí que ele comprou toda a obra do René Guénon. Então quem é René Guénon? René Guénon é um intelectual francês que ele criou um sistema junto com outros intelectuais, que eles criaram uma linha chamada perennialismo. E qual que é a ideia desse perennialismo? É essa questão de transcendência, essa questão de busca do mundo espiritual, desses conhecimentos espirituais. Haveria uma conexão entre todas as religiões, e que nessa conexão de todas as religiões, você conseguiria chegar ao cerne do que é mais importante dentro das religiões. E aí vem mais uma vez o ponto que ele foi mencionando na segunda aula para falar de amor, para falar de perdão, para falar sobre você abdicar dos prazeres, porque tudo isso são conceitos religiosos cristãos. E quando a gente ouve esse tipo de conceito, a gente não tem como discordar, porque eles são verdadeiros e eles são muito agradáveis aos nossos ouvidos, porque a gente vive numa cultura ocidental. Mas é claro que a religião católica ela não é unânime, ela tem ali os seus pontos, as suas contradições, e isso foi começado a apresentar por outros intelectuais, como o René Guénon, e apresentando isso de forma que eles conseguiriam pegar as coisas boas de todas as religiões e, digamos assim, criar uma nova religião. Ok, isso aí é até intelectualmente um trabalho que você fala assim, porra, legal, interessante, né? Pode haver mesmo isso. Só que o ponto é, o que essas ideias produziram? Tá? Quando a gente fala, por exemplo, do Osho, a gente vê lá os livros do Osho repletos de verdades, repletos de frases bonitas, frases que nos inspiram. Mas o que a obra do Osho produziu em última instância? A gente vê isso na experiência de Oregon, que é explicada no I Do It Country. Então, as ideias elas poderiam ser bonitas, mas o que elas produziram? Elas produziram uma catástrofe. Então, eu vou apresentar para vocês um texto que eu vou deixar aqui nos links. Então, esse é um texto que saiu no Estadão, aqui é o Estado da Arte, de um intelectual chamado Benjamin Teuteban, que ele mapeou as conexões surpreendentes entre os pensamentos de Steve Bannon, Alexandre Dugin
que é o responsável hoje, o principal influenciador do Putin para a guerra da Ucrânia, e Olavo de Carvalho. E o que ele fez? Ele fez um estudo para ver o que haveria de incomum entre esses pensadores. E ele viu que todos esses pensadores aqui, que criaram essas catástrofes, eles tinham como referência justamente René Guénon e Julius Evola. Inclusive essa foto aqui, ó, ela mostra lá no fundo, né? Tem o bigodinho aqui, que vocês já sabem quem é, e lá no fundo o Julius Evola. E eles eram parceiros de produção, o René Guénon e o Julius Evola. Então você vê que no final do dia, o que esses caras produziram? O que produziu esse tipo de pensamento do René Guénon? O que ele produziu? Ele produziu, entre outras coisas, a própria ideologia do bigode ali, que eu não posso falar o que é, a ideologia do Olavo de Carvalho, que é uma ideologia totalmente de seita, e quando eu travei contato com os primeiros conhecimentos do Olavo de Carvalho, eu não entendia como que ele podia ser católico, porque a forma como ele se comportava, o que ele ensinava, não tinha nada a ver com o catolicismo. Mas, assim como o Carlo, você falar de coisas católicas agrada muita gente. Então é muito fácil você conseguir converter muitas pessoas quando você fala sobre conceitos do catolicismo, porque as pessoas já estão aptas a aceitar aquilo. E aí você joga mais uma vez para uma questão de transcendência. Você vai jogar aquilo dizendo, porque a alma, porque Jesus, porque o reino dos céus, porque a iluminação, as pessoas vão aceitar aquilo e você vai empurrando goela abaixo toda a sua ideologia. Então o René Guénon, ele foi um cara que ele teve essa ideia de criar essa intelectualidade ali, que uma religião, né, os tradicionalistas aqui, ele vai falar do perenelismo ali, mas o que ele queria no final? No final, o René Guénon, ele acabou se convertendo para o Islã. Não se convertendo declaradamente, porque ele não poderia falar isso, mas ele começou a ver que o Islã era uma forma muito melhor de você aplicar aquilo que ele queria, que no final o que ele queria? Ele queria um domínio total do Estado, juntando inclusive com a religião. Então, como o catolicismo ele não tem essa visão de que você vai unir Estado e religião, ele deixa separado, o René Guénon falou assim, cara, na verdade o islamismo é que tá certo aqui, porque ele já tem um domínio total da situação, eles juntam o Estado e a política junto, é o poder total, e com isso ele conseguiria o que ele queria, que era essa questão do poder total, que é a mesma coisa que o Olavo desejava aqui no Brasil. Ele desejava que tivesse um Estado totalmente religioso, um Estado baseado em princípios cristãos totalmente, e que perseguisse quem não era dessa linha. Porque quando você vê o discurso do Olavo, ele é um discurso exclusivo, um discurso que visa realmente atacar, visa realmente, se o Olavo pudesse, ele mandava sofrer o pior que pudesse de quem pensava diferente disso. Então o René Guénon, ao mesmo tempo, ele estudava, ele valorizava os princípios do islamismo, mas simultaneamente ele falava meio mal do islamismo para ele não cair nessa questão da contradição. Então, se você está vindo com ideias do René Guénon, o que vai produzir a sua obra? O que a sua obra vai produzir? A gente viu ali o que a obra dele produziu, ó. Produziu isso aqui, ó. Produziu isso aqui, ó, amiguinho do René Guénon aqui, ó, tá? Então, toda essa ideia de que, não, existe uma religião aí que vai conciliar tudo, que é um guia espiritual para as pessoas, que é a coisa perfeita, foi o que esses caras estudaram. Esses caras estudaram muito, muito mesmo. E o que eles chegaram a conclusões? Que eles teriam que usar a religião para o domínio do povo. Eles teriam que fazer isso. E foi isso que esses caras fizeram. Eles usaram princípios religiosos, princípios transcendentes. Sempre a transcendência está nesse meio. Se você observar, sempre a transcendência está nesse meio do domínio total. E o resultado é esse. Então o cara pode falar verdades? Pode. Uma ou outra verdade ele vai falar, porque se o cara estudou um monte de religião, um monte de história, ele vai falar algumas verdades. Mas o que o trabalho dele produziu? O trabalho dele produziu ideologias destrutivas, que
reduziram o ser humano a simplesmente um objeto de poder. Foi isso que acabou acontecendo aqui nessa história. Então é muito importante não só o que o pensamento ou aquelas ideias elas estão escritas ali no papel, mas quando elas foram colocadas em prática, o que aconteceu? Então vamos continuar um pouquinho aqui com o Carlo, que ele tem mais a nos ensinar aqui sobre pensamentos religiosos, criando aí ideias, né, do influenciador ali, René Guénon, e ele disse, inclusive, que leu toda a obra, ou pelo menos comprou toda a obra do René Guénon. Ele faz uma crítica, né, muito interessante ao estado de coisas do Ocidente, certo? Então, aqui na página 12, né, primeira parte, chama-se Ilusões Ocidentais, no capítulo 1, que ele fala sobre a civilização e o progresso, nós temos o seguinte. Agora eu vou ler, tá? A civilização ocidental moderna aparece na história como uma verdadeira anomalia. Dentre todas aquelas que conhecemos mais ou menos completamente, essa civilização é a única que se desenvolveu no sentido puramente material. Puramente material. E esse desenvolvimento monstruoso, o desenvolvimento material, né, foi monstruoso, cujo início coincide com o que se convencionou chamar Renascimento, foi acompanhado, como fatalmente o deveria ser, por uma correspondente regressão intelectual. Certo? Então nós temos aqui um enunciado. Mas espera aí, cara. Como regressão intelectual e como regressão moral? Primeiro, qual que é o parâmetro para você avaliar uma regressão moral ou intelectual? Porque se você está dizendo que regrediu segundo um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Realmente o Ocidente reduziu em termos de civilização intelectual e tudo que é produzido hoje, toda a tecnologia é produzida no quê? Baseada no quê? Como que regrediu? E outra, moral. Como que você vai determinar uma moral mais alta? Só se você partir de um princípio puramente religioso, adotar uma religião e dizer essa é a melhor moral de todas. Então aqui já começa essa questão que me irrita quando eu vejo esses conservadores, porque eles sempre dizem assim, lá atrás era tudo perfeito, lá atrás existia um mundo maravilhoso, a Idade Média era maravilhosa e agora olha onde chegamos. Como assim onde chegamos? A civilização nunca viveu tão bem, a expectativa de vida nunca teve tão alta, a quantidade de possibilidades que hoje um ser humano comum, uma pessoa que ganha dentro da média da sociedade consegue ter acesso, ela nunca conseguiu antes. Se você pensar agora nesses exemplos que ele está dando, não, a sociedade é um lixo tal, vamos pensar na sociedade oriental há 100 anos atrás, como que era, e como é até hoje, essas civilizações que eles têm como as mais evoluídas espiritualmente, como que é a vida na Índia, em média, e como é a vida no Ocidente. Os países menos religiosos, que são os países nórdicos, são os países mais desenvolvidos. Então, cadê essa história? Isso aí é uma balela de quem quer vender religião no final do dia. A pessoa quer vender uma ideia de que existe uma moral mais alta que está sendo perdida. Só que isso aconteceu em todas as épocas. Todas as épocas, os velhos chegavam e falavam, na minha época era muito melhor. Agora, olha só, agora as pessoas dançam funk e antes elas dançavam bossa nova. Só que quando a bossa nova surgiu, os velhos não gostavam da bossa nova. Então isso é natural, só que só não vê isso quem tem essa cabeça fixada no passado, que é pessoas intelectuais, ideias como essa do René Guénon, que não, agora a civilização tá um destroço. Por que tá um destroço? Porque não segue mais princípios religiosos. Quais princípios religiosos? Os princípios religiosos que eu vou vender aqui pra ti, ó. Compra aqui que daí a sociedade vai se resolver. Então essa ideiazinha do René Guénon, essa ideia que ele tá vendendo é a mesma ideia do Olavo de Carvalho, igualzinho. O mundo tá um lixo agora, antes era tão bom, na Idade Média era tudo maravilhoso, as cidades eram limpas, as pessoas eram super comportadas. Que balela, que mentira. Né, que é bastante corrente, né, todo mundo percebe isso, que existe uma evolução material muito grande, uma evolução tecnológica muito grande, certo? No Ocidente, mas ao mesmo tempo existe
uma decadência moral muito grande. Existe... Cadê? Como é que você avalia essa decadência moral? Eu quero saber como é que é teu parâmetro para dizer que teve decadência? Porque decadência é em relação a alguma coisa, não existe uma decadência. Então, em relação aos valores cristãos, em relação aos valores budistas, em relação à obra do René Guénon, é isso que é a decadência? É isso, Carlo? É isso que você está vendendo? Então é isso. É isso que você vai acabar produzindo. Você vai acabar produzindo uma sociedade retrógrada. Porque se era lá para trás que era melhor intelectualmente, melhor moralmente, que esse desenvolvimento técnico piorou a vida das pessoas, o que você quer? Voltar para o meio do mato? Voltar para a Idade Média? É isso que você sugere aí nas ideias dos livros que você está lendo? É isso que vai produzir. Se as pessoas seguirem essas ideias do que você está pregando aí, é isso que vai produzir. Aí sim vai ter regressão tecnológica, aí sim vai ter regressão intelectual. Como é que você fala sobre questão de redução intelectual? Olha a quantidade de produção intelectual que existe hoje. As pessoas tendo acesso a todas as informações, escrevendo na hora que elas quiserem, escrevendo com várias referências. O que acontece com esses conservadores? Eles não leem as pessoas novas. Eles não leem quem está produzindo conteúdo na atualidade. Eles pegam um espantalho. Eles criam assim, ó. Ah, não, olha aqui que música ruim da Anitta, sabe? E coloca como se toda música brasileira fosse a Anitta, por exemplo. E isso, a mesma coisa para literatura. Então os caras falam que, ah, não, a literatura brasileira está perdida. Você leu alguma coisa de literatura moderna brasileira? Você conhece Daniel Galera? Você conhece Michel Laub? Não conhece. Então você põe na sua cabeça, porque você leu qualquer revista aí, e começa a falar, olha só, acabou a literatura, bom era Shakespeare. Shakespeare era bom, mas o Shakespeare ficou para trás, evoluiu. E você vai ler Michel Laub, é muito melhor que Shakespeare hoje, é muito melhor. Ai, você tá dizendo uma coisa absurda, como você vai nomenclatar? Cara, na boa, o que a gente tem que estudar é o que está acontecendo agora. Não adianta a gente ficar estudando as coisas de 3.000 anos para trás, porque essas coisas elas foram usadas como referência para um próximo passo, E, na minha visão, sim, eu prefiro ler Michel Laub e eu já li Shakespeare. Não consegui ler o livro inteiro, porque é muito chato, não dá pra ler. Agora, você lê um livro do Daniel Galera, você fica encantado, entendeu? E ele é moderno, ele é contemporâneo, ele escreveu um livro esse ano, por exemplo. E aí, a mesma coisa pra filosofia. Ah, não, se você vai ver o Olavo de Carvalho, ele fica só elogiando Aristóteles. Tudo é Aristóteles. Aristóteles falou um monte de coisa que não se comprovou, como, por exemplo, a ideia principal do motor central imóvel. Essa ideia não é verdadeira, já se comprovou, não tem nenhum motor imóvel no mundo. Pronto. E tem várias outras que ele também. Agora, os próximos filósofos usaram Aristóteles e deram mais um passo. Então você chega num cara hoje, como por exemplo, o que eu tô lendo, o Anil Seth. Ele não tirou as ideias dele da cachola. Ele foi produzindo conteúdo em cima de tudo que foi sendo acumulado dentro da civilização. Você dizer que teve um regresso intelectual, um regresso moral, que a questão de ter desenvolvido tecnicamente a civilização fez reduzir o bem-estar ou a evolução das pessoas... Por favor, eu não caio nisso, eu não aguento isso. Vocês veem que agora meu sangue subiu aqui, porque eu fico revoltado com essa ideiazinha conservadora que é uma balela sem tamanho e ela só é apoiada porque tem religião no meio. É porque tem religião no meio que eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque daí o cara fala assim, ó, porque hoje as pessoas estão mais desconectadas da alma. Não tem argumento. Por quê? Porque não tem parâmetro para dizer se conexão da alma, não conexão da alma, não tem parâmetro. Isso é a mesma ideia de chakra desequilibrado, que vários professores de yoga vendem aí curso de chakra. Prem Baba, Mayara, Beckhauser, Bianca Vita, tudo vendendo curso de chakra. Agora, como que você determina que um chakra está desequilibrado? Não consegue. Então, logo, isso é muito fácil de vender, porque você não tem nenhuma comprovação com a verdade. Você pode simplesmente falar ali e acabou. Agora, se você falar assim, ó, melhora o seu sistema respiratório, você tem como medir isso, você tem como ter um parâmetro disso. Melhora a mobilidade do seu corpo, você tem um parâmetro daquilo. Melhora a degeneração das suas sinapses dos seus neurônios, você tem um parâmetro. Agora, quando você fala de alma, quando você fala de espírito, quando você fala de transcendência, não tem. Então vale qualquer coisa, vale basicamente a opinião desses intelectuais aí que querem dizer que no passado é que as coisas funcionavam bem e agora o mundo está perdido. Então, leia o meu livro que daí você vai voltar para um mundo perfeito como era na Idade Média. Uma decadência intelectual muito grande. Então, as duas... vou ter um vídeo a matéria... Só pra passar raiva, mais raiva... E eu falo mais coisa. Deveria ser sem filtro mesmo. Material, né? Foi mente material.
E esse desenvolvimento monstruoso, o desenvolvimento material, Olha, foi monstruoso, galera. Ou seja, o seguinte... Vamos lá, vamos ler o René Guénon, né, de novo. muito interessante o estado de coisas do Ocidente, certo? Ó, no Ocidente está então, tudo perdido. aqui na página 12... né, Quer a maior prova que no Ocidente está perdido? Me fala aí, ó, vamos fazer um parâmetro que dê para medir, tá? Você acabou de dizer que a espiritualidade toda oriental é muito superior e que o Ocidente está perdido e que esse desenvolvimento assim técnico fez com que o Ocidente se perdesse. Vamos fazer um parâmetro que vai ser bem simples. Qual que é o nível de imigração Oriente e Ocidente? Quantas pessoas migram do Oriente para trabalhar, para viver no Ocidente, para criar suas famílias no Ocidente e o contrário? Quantas pessoas migram para a Índia para trabalhar, para a China para ir trabalhar, comparado às pessoas que saem da China, que saem da Índia ou que saem de todos esses países para ir morar nos países ocidentais? Pronto, você tem um parâmetro aí. Agora, você falar que o Ocidente está em decadência, falar que a intelectualidade ocidental, que os valores ocidentais estão perdidos, por que as pessoas migram então? Você sabe mais do que todas as pessoas que tomam essa decisão? Você sabe mais que a média de todas essas decisões aí que nitidamente mostram um fluxo de pessoas querendo morar no Ocidente, querendo morar nesse lugar aí que vocês estão falando, que é decadente, que tá perdido, que fez as pessoas se perderem na curva? É isso? Pronto. Tá aí, ó, o argumento. Refuta esse. Primeira parte chama-se Ilusões Ocidentais. Ó, Ilusões Ocidentais. 1, que ele fala sobre a civilização e o progresso. Ó. Nós temos o seguinte. Agora eu vou ler. Tá? Deixa eu respirar aqui. A civilização ocidental moderna aparece na história como uma verdadeira anomalia. Anomalia? Dentre todas aquelas que conhecemos mais ou menos completamente, essa civilização... Como é que alguém lê isso e não vê, que se sabe? desenvolveu no sentido puramente material. Puramente material. E esse desenvolvimento monstruoso... Outra mentira que a civilização ocidental é puramente material. Olha quantas religiões existem no Ocidente. Olha quantas igrejas existem no Ocidente. Isso não é verdade. Então como é que você vai dizer que desenvolveu puramente material se tem tanta religião no Ocidente? Se a liberdade de religião aqui é muito maior do que no Oriente de uma forma geral. Então... isso é coisa de quê? De pessoa que... olha só, esse cara aqui é muito sábio. Você lê o livro, não faz uma contestação. Lê tudo como se fosse tudo verdade. O desenvolvimento material, né, foi monstruoso, cujo início coincide com o que se convencionou chamar Renascimento. Foi... mais uma vez, coisa de intelectualoide conservador. Sempre fala mal do Renascimento. Sempre fala mal do momento em que se colocou a razão na frente da fé, na frente da crença. O Renascimento foi o que possibilitou o desenvolvimento da ciência. Foi graças ao ao Renascimento, Carlinho, que você está aqui podendo dar um curso online. Porque se ficasse só na Idade Média, você não estaria aqui, você não estaria conseguindo transmitir a sua mensagem para absolutamente ninguém. No máximo para 2 iludidos que estivessem lá na tua casa. Acompanhado, como fatalmente o deveria ser, por uma correspondente regressão intelectual. Então nós temos aqui um enunciado, né, que é bastante corrente, né, todo mundo percebe isso, que existe uma evolução material muito grande, uma evolução tecnológica muito grande, certo, no Ocidente, mas ao mesmo tempo existe uma decadência moral muito grande. Vocês não ficam com raiva quando vocês ouvem isso? Decadência moral no Ocidente? Eu fico. Uma decadência. Porque parte do pressuposto que o cara sabe o que é a melhor moral, entendeu? Decadência intelectual muito. Decadência intelectual. Olha a quantidade de produção intelectual que tem hoje. Olha a quantidade de artigos científicos que são produzidos. Olha a quantidade de filmes que são produzidos. Olha a quantidade de livros que são escritos. Da onde que essa pessoa fala um negócio desses? Grande. Então, as duas, a matéria, certo, de um lado e o espiritual do outro, né, o imanente e o transcendente, eles se cruzam, né, nesse gráfico de evolução e decadência, certo? Será que talvez não tenha sido a redução justamente dessas ideias espiritualistas que possibilitou maior desenvolvimento tecnológico? Então, será que esse gráfico realmente ele está levando as pessoas à perdição ou a ter uma vida melhor? Vale a pena você pensar um pouquinho, Carlos.
Vale a pena você pensar um pouquinho antes de ficar botando asneira na internet. Não dizemos equivalente, pois se trata de duas ordens de coisas, entre as quais não poderia haver qualquer medida comum. Esta regressão chegou a tal ponto que os ocidentais de hoje não sabem mais o que possa ser a intelectualidade pura. Intelectualidade pura é o bigodinho lá que o teu amigo tava lá junto, entendeu? O amigo de o Julius Evola tava lá, ó, junto produzindo uma mega produção intelectual super pura. Foi isso que ele produziu, entendeu? Foi a mesma coisa que o Dugin tá produzindo agora na Ucrânia, essa intelectualidade pura. O Dugin estudou essa mesma... Bom, pra quem não sabe, o Dugin é o principal... Ah, eu falei já, né? É o intelectual do Putin. Ele tá produzindo essa intelectualidade pura aí. Ele tem essa mesma ideia. A ideia... Procura depois aí, vocês procurem na internet, Dugin, ideologia, coisas assim. O Dugin fala, há uma decadência no Ocidente, o Ocidente está conspurcado, não vamos deixar a grande Rússia se conspurcar com essas ideias ocidentais, nós temos que trazer a Rússia verdadeira de volta, nós vamos agora matar criança, invadir a Ucrânia, bombardear o hospital para levar a intelectualidade pura, os valores, a moral russa superior. Isso aí é James Evola, isso aí é o quê? Isso é Julius Evola. Isso aí é o quê? É René Guénon. É o que você tá lendo aí. É o que você apresenta como um grande intelectual que você comprou toda a obra. Você deve estar lendo isso agora e deve estar passando para os seus alunos. Porque se você tá estudando um cara, leu a obra inteira, a obra do René Guénon é gigante, gigante. E você tá lendo isso. E é super difícil de pegar tudo porque ele vai abarcando hinduísmo, islamismo, catolicismo, cristianismo, tudo. E aí, o que isso produz? Produz a invasão à Ucrânia. É isso que produz. Foi isso que produziu no Dugin. Se o Olavo tivesse poder, ele ia fazer uma perseguição a quem tem o lado político contrário. Eu tenho certeza disso. E nem mesmo suspeitam de que possa haver algo semelhante. Resulta disto o seu desprezo não apenas pelas civilizações orientais, mas até pela Idade Média europeia. Olha aí, sempre a Idade Média como a época do paraíso. Sempre. É sempre como se a Idade Média ali acontecesse tudo de bom. Cujo espírito igualmente lhes escapa por completo. Então, o que ele está falando aqui, né? Basicamente, para resumir para você. Resumindo, vamos lá. Que ele sente, né, por parte do ocidental, um desprezo muito grande, tá? Por essas sociedades, por essas civilizações, cujo a estatura intelectual e espiritual é maior do que a do ocidental. Cara, da onde que a estatura oriental, intelectual e moral é maior que a do ocidente? Quer saber um parâmetro? Porque você só vai falando as coisas da tua cabeça, você não para pra raciocinar, cara. Para um pouquinho e pensa, tenta achar parâmetros pra comparar as coisas, porque senão você sai só falando. Quer um parâmetro? Bota aí o número de prêmios Nobel, o número de contribuições para milhões de pessoas dos prêmios Nobel. Vê quanto tem no Ocidente, vê quanto tem no Oriente. Pronto, acabou. Por que o desenvolvimento material e tecnológico Desenvolvimento material é ruim, né? Todo mundo vem com esse papinho. Agora, a hora que o bicho pega, a hora que a pessoa tem um problema de saúde grave, ela não vai pro mundo espiritual. Ela vai direto tentar pegar o melhor atendimento, o melhor hospital, o melhor médico, o melhor medicamento. Então, como aí? Não era uma coisa ruim? Não era. Eu tenho certeza que se esse René Guénon, não sei como é que foi o final da vida dele, mas eu tenho certeza que se ele pegou um câncer, ele foi lá e falou assim, cara, qual que é o melhor tratamento que tem hoje aqui? Ele não chegou e falou assim, não... O desenvolvimento material não vale a pena. Eu vou ficar aqui agora, vou me curar só com todas essas idiosincrasias que eu criei um monte de ideia. Não criou nenhuma ideia, ele foi lá, quis pegar o técnico mesmo, quis pegar o melhor médico. E isso vai acontecer com qualquer um. No final, as pessoas querem o desenvolvimento técnico mesmo. Por aqui se deu com mais intensidade, ok? Como explicar o interesse de um conhecimento totalmente especulativo a pessoas para as quais a inteligência é somente um meio de se agir sobre a matéria e de sujeitá-la com finalidades práticas? Tá, não é bom isso? Então tá bom, eu quero ver você ficar doente se você vai seguir só o mundo espiritual. Eu quero ver. É assim que eu refuto. E para quem a ciência, no sentido restrito do qual entendem, vale especialmente na medida em que conduz a aplicações industriais?
Ou seja, aqui existe uma crítica, né, muito forte a esse materialismo, certo? Que começou a piscar a luz aqui, que maravilha. A esse materialismo que surge a partir de toda essa ideia, né, que a vida humana é essa busca por prazer, essa busca por poder, certo? E se corrompe aqui uma evolução, né? Um sentido espiritual da vida. Então, essa ideia aí não dá, cara. Não consigo aguentar quem fala isso, mas eu volto a perguntar. Se o mundo espiritual corrompeu o mundo material, tá? Você está dizendo isso, e eu vou falar com bastante tranquilidade agora para você entender bem. Se o mundo espiritual conspurcou o mundo material, e o mundo material, de certa forma, então, faz mal para o espírito, faz mal para a alma, que você vem apresentando desde o início do curso como o objetivo final. Por que o seu curso custa R$1? Por que ele custa R$6.500? Por que pelo espírito ele não é de graça? Por que você mora numa belíssima casa na Praia do Silveira e não contribui para outras pessoas morarem junto lá? Se não importa a questão material, para que morar numa casa do Silveira? Poderia morar na beira da praia acampado. Não tem problema, porque o que importa é o mundo espiritual, o mundo material não importa. Eu queria só que você respondesse essas duas questões. Curso de graça, casa na Silveira. Beleza? Então, o mundo, de alguma forma para nós, no nosso sistema educacional, nossa perspectiva, digamos assim, na bagagem cultural, né, que de algum modo é a maioria, certo? Ela entende o mundo como o mundo da física, certo? Ela entende o mundo como o mundo da física. O mundo da física é aquele mundo concreto, é o mundo de matéria. E o curso é de graça? O curso não é de não ter que pagar para você conseguir matéria? Portanto, esse mundo, né, que eu entendo que é o mundo da física, né, o mundo das coisas concretas, um mundo onde o que existe, ele deve ser concreto, certo? Ele é um mundo é um mundo puramente evanescente, certo? Ele é um mundo puramente material. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? Qual que é o problema do mundo ser material? E se o mundo é espiritual, eu volto a falar, bota o curso de graça aí, cara. Bota todo o teu aplicativo de graça lá. Paga para as pessoas fazerem. Se você acha que é só o espírito, paga. Fala, ó, se você praticar yoga, você vai ficar muito bem. Eu não me importo com o material, então eu posso pagar aqui, eu posso vender aqui meus bens e pagar para vocês fazerem, porque o que importa é o espiritual. O material não importa. Inclusive, o material está levando à decadência. Ele é um mundo onde tudo é transitório. Não há nada que se estabilize. Ok? A própria Terra, que é o símbolo, o maior dos símbolos da estabilidade, se a gente parar 2 minutos para pensar, nós vamos ver que em algum momento ela também vai se desfazer. O próprio universo em algum momento não existia e depois passou a existir. Certo? Portanto, o mundo da matéria é um mundo completamente instável. O mundo da matéria é um mundo que obedece apenas uma lei, segundo a lei da termodinâmica, onde tudo tende a um equilíbrio, mas esse equilíbrio nunca é encontrado, certo? O mundo da matéria... Tá, pessoal, não estou tendo paciência mais, eu vou passar aqui já um pouquinho, aqui, ó, que é o momento que ele fala mais abobrinha. Mesmo de estudar a física, nós deveríamos estudar o mundo espiritual, certo? Eu vou ficar com uma visão diminuída da realidade. Este é o grande fato, uma visão diminuída da realidade. E então eu vou ficar confuso nessa dualidade. Eu não vou encontrar sentido em nada, pois para uma pessoa que é materialista, não existe um lugar de onde emane
a criação. Não existe alguém do qual emane a criação. Certo? Não existe isso. O pensamento materialista é que as coisas vêm do nada. Tudo vem do nada. Só que tente pensar em alguma coisa vindo do nada. Naturalmente, se você pensa que você está num espaço escuro e surge uma luz, você vai pensar, essa luz veio de algum lugar, veio de... Muito bom. Então, isso aí é chamado na filosofia de teorema Kalan, né? A teoria do Kalan, que é se tudo tem uma causa, toda causa tem um efeito, então o efeito tem que ter tido uma causa inicial. Então, a gente vai regredindo, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, dá uma pesquisada aí sobre a teoria, o teorema Kalan, o argumento Kalan, que é justamente esse que ele está tentando colocar aí, que se tudo tem uma causa... se tudo tem um efeito, né? O efeito acontece, ele tem uma causa. E se você for regredindo, você vai chegar a uma causa inicial e aí você vai ter Deus colocando ali, né? O divino colocando o pontapé inicial. Só que esse argumento Kalan, ele tem várias falhas. E uma delas é que se essa primeira causa aí, ela gerou um efeito, por que não pode ter tido uma causa anterior? Então você começa a ir para uma regressão infinita que você nunca vai chegar a um resultado. Além disso, o argumento Kalan, ele parte do pressuposto que o Big Bang é o início de tudo, tá? Para eles vão argumentar o Big Bang, porque se o Big Bang aconteceu, ele tem que ter tido uma causa. Só que a ciência, ela não acredita que o Big Bang seja o início de tudo. Ela simplesmente consegue mostrar que tudo que a gente acontece agora, tudo que está acontecendo no universo, tem essa causa, mas não necessariamente ela é a primordial. Então, a teoria do Big Bang é que toda a massa que está contida hoje em todo o universo, ela estaria comprimida num tamanho que seria o tamanho de uma ponta de um alfinete. Então, num espaço mínimo, com um máximo de compressão, aquilo ali num determinado momento explodiu. Só que o Big Bang não fala que isso é o início de tudo, ele só parte de um pressuposto que você tem que ter um ponto inicial para começar a explicar as coisas. O que existia antes não se sabe. Inclusive, o que pode ter acontecido? Já existia um universo expandido que foi se reduzindo até esse ponto do Big Bang e depois se expandiu novamente. Então não precisaria ter esse argumento Kalan, não precisaria ter essa causa inicial para que a gente explicasse todas as coisas como são. Além disso, ele coloca essa ideia de que alguma pessoa que fosse materialista não acharia sentido da vida. Isso não é verdade, porque o sentido da vida pode ser coisas muito simples. O sentido da vida pode ser simplesmente você querer agradar a pessoa que está do teu lado, e você se esforça para isso. O sentido da vida pode ser simplesmente você dar o melhor para os seus filhos, pode ser você construir uma obra. Você não precisa de algo transcendente para criar um sentido para a vida. Isso é uma ideia que as religiões tentam vender, mas não é a realidade. Porque se você perguntar para alguém puramente materialista, como por exemplo o Einstein, que o Carlo o tempo todo tenta colocar que os materialistas são burros, se você tem um materialismo, você decepou a sua cabeça. Einstein, Carlo, para você saber, ele era materialista. Ah, como é que você sabe disso? Eu sei pela frase que ele falou, que é mundialmente conhecida. Quando perguntaram para Einstein, o que você acha de Deus? Einstein falou, Deus, eu acredito no Deus de Spinoza. E ele estava se referindo ao filósofo Spinoza, que via o mundo como uma coisa só. Spinoza era puramente imanente, ele não acreditava no transcendente, ele acreditava que tudo era uma coisa só. Logo, ele acreditava que tudo era matéria, ou que tudo era Deus. Você pode usar os dois argumentos, mas não que existia essas duas possibilidades aí, do espiritual e do material. Não existia isso para Spinoza, logo não existia para Einstein. E você está dizendo, Carlo, que todo materialista decepa a sua inteligência. Então, você deve ser mais inteligente que Einstein, no mínimo, para você estar falando isso. Alguém estava lá para emiti-la. Ó o argumento Kalan aí. Se você está num lugar totalmente escuro, toda não há causa, nada, todo efeito tem uma causa. Logo, e surge alguma começar, coisa na sua frente. Quando essa coisa surge na sua frente, você vai dizer, inicial. Eu relaciono este movimento com algo, alguém que está lá por trás. Certo? Mas isso é tão evidente, né,
na experiência humana? Não é evidente, cara. Não é evidente. Não adianta você botar as coisas da sua cabeça. Se você nunca estudou, você nem sabe o que é argumento Kalan, cara. Você nem sabe o que é argumento Kalan. E você tá colocando o argumento Kalan e você nem sabe como que já foi refutado por vários filósofos. Filósofos que você aí, teu influenciador René Guénon falou que estão em decadência. Esses filósofos, eles derrubaram esse argumento Kalan. Eles derrubaram, como eu já expliquei aqui, que o Big Bang não precisa ser necessariamente o início. E se tudo precisa de uma causa, então esse Deus também precisaria de uma causa. Logo, esse argumento Kalan é fraco. Ele é fraco. Ele já foi derrubado. Tá, eu vou passar isso aqui, porque já tá falado aí sobre o argumento Kalan. Agora, vem um argumento que, por favor, cara, olha pra aqui que o cara apela pra explicar a transcendência. Nos meus stories esses dias, ele inventou, né, uma máquina fotográfica, né, na verdade não é uma máquina fotográfica, é um processo fotográfico para ver, né, para Fotos Kirlian! Não. Aí bateu todos os recordes. Aí foi demais, cara. Imagina. Foto Kirlian, vamos voltar um pouquinho aqui, porque essa aí tá batendo de recorde. Possibilidades traz ao mundo. Com você. Isso é sua sorte. Esse é o seu destino. Tem um elemento, né? Tem um elemento de sorte no sentido atual, né? Mas tem um elemento que alguém escolhe essa sorte. Né? Alguém escolhe essa quem sorte. Quem gerou você, quem criou você. Por quê? Por que as coisas não podem ser aleatórias? Por que a partir do Big Bang tudo não pode ter sido aleatório no mundo? Simplesmente por força da gravidade, por força das forças da natureza que a gente consegue comprovar, como energia que a gente consegue comprovar é energia elétrica, energia estática, energia eólica, energia atômica, energia do calor. Isso a gente consegue comprovar. E só essas explicações elas podem explicar todo a aleatoriedade que acontece no mundo. Não tem que ter alguém lá vendo e escolhendo, para esse aqui eu vou dar sorte, para esse aqui não, esse aqui merece, esse aqui não merece, esse aqui leu René Guénon, esse aqui não leu, esse aqui acredita no Dugin. Você quem pensou em você, né? Porque nada vem do nada. E nada vai para um... Como assim nada vem do nada, cara? Como nada vem do nada? O Big Bang surgiu a partir de um ponto, não é do nada. Tem um ponto ali. E esse ponto pode ser referente a lá atrás, a todo o universo expandido que se concentrou num ponto. Não é do nada. E do Big Bang você consegue explicar toda a aleatoriedade do mundo hoje. Nada também. Isso é maravilhoso. Você pode imaginar alguma coisa indo para o nada? Consigo. Mas como indo para o nada, Carlo? Para onde que tá indo as coisas? As coisas estão indo para a expansão do universo, pelas coisas que a física já explicou. Aqui dando essa live para vocês e desapareço, certo? Naturalmente você vai pensar, ele pode estar em Nárnia, entendeu? Ele pode estar em Nárnia, você já leu? Nárnia, tem um anel lá em Nárnia, né? Um anel amarelo, que você toca no anel e vai para Nárnia. Eu acho que ele deve acreditar nisso mesmo, cara, em Nárnia, porque para ter esses argumentos só isso mesmo. Ou volta de Nárnia. Em algum lugar ele tá, porque nada desaparece e vai para o nada. Certo? Até com a própria matéria, com a própria alma. E para aquelas pessoas que entendem que só aquilo que elas enxergam realmente existe, o cientista, isso ficou muito popular há um tempo atrás, eu conheci as fotografias Kirlian, né? Kirlian é um cientista russo, e Kirlian, até postei nos meus stories esses dias, ele inventou, né, uma máquina fotográfica, né, na verdade não é uma máquina fotográfica, é um processo fotográfico para ver. Cara, a pessoa usa foto Kirlian como argumento, eu não consigo daí, é difícil para mim, pessoal. Então eu vou encerrar aqui mesmo. Foto Kirlian é a maior palhaçada que já existiu, só gente muito espiritualoide para acreditar nisso. Se você der uma mínima pesquisada, aí você vai ver que foto Kirlian basicamente foi um erro que a máquina produziu, e aí ela começou a produzir imagens em torno das pessoas, mas por um erro da máquina. E depois o cara falou, vou dizer que isso aí é leitura de áurea.
E aí começou a replicar isso, não tem nenhuma evidência de que foto Kirlian é algo sério. Se fosse sério, assim como chakras, tá? Que o pessoal lá tá vendendo cursinho de chakra, se fosse sério, a ciência já estava adotando. Por que ela não adota? Ai, porque a ciência é muito rigorosa. É rigorosa porque funciona, porque ela não acredita nessas besteiras como leitura de áurea. Por isso que ela funciona. Por isso que quando a pessoa tá com problema de saúde, ela não vai querer ver foto Kirlian. Ela vai querer ir lá no médico e se tratar com o melhor remédio que tem. Né? Para fotografar, para medir, para Olha aferir isso, cara, a aura Kirlian, das cara. pessoas. Porra, melhora um pouquinho, cara. Você pode experimentar a fotografia Kirlian, né? Você pode digitar aí no Google também. Você vai achar as fotografias Kirlian, que são as almas. E em outro e ainda querendo ponto, provar alma com foto agora Kirlian, me fugiu pessoal. o nome da santa, que falava o seguinte: se você visse o estado que uma alma fica aí, ó, quando ela peca, quando ela erra, né? Quando ela comete um pecado. então agora ele vai citar uma santa aqui, ó. Esse que é o problema aqui que eu falo. Ah, mas quem é você, Daniel, para citar uma santa? Cara, a santa pode ser o que ela for, eu tô no argumento As mesmo. fotografias que são as almas. E em outro ponto, né, nós temos, agora me fugiu o nome da santa, A santa, ó. que falava o seguinte: se você visse o estado que uma alma fica quando ela peca, quando ela erra, né? Quando ela comete um pecado, quando ela cai numa tentação incorreta, quando ela erra o alvo, né? Quando ela erra o alvo, você nunca mais ia pecar na vida. Ô, Santa e Carlos, né? Agora você tem que explicar pela Santa aí. Aonde que tá essa imagem da alma aí pecadora? Como é que tá? Me mostra, porque só na palavrinha eu não vou acreditar, desculpa. Eu vendo caro a minha crença, eu vendo caro, não adianta você falar aqui só que imagina como fica a alma de alguém que peca e você vai cair. Não, desculpa, não acredito. Eu vendo caro a minha crença. Mostra evidência aí, Santa, que eu quero ver essa alma pecando aí. E depois, é o pecado do cristianismo ou é o pecado do Islã? É o pecado do cristianismo ou é o pecado... Qual que eu tenho que seguir? Por exemplo, como é que é quando a pessoa peca no islamismo, a alma fica diferente? Quando ela peca na religião da Tailândia, como é que é? Quando ela peca lá na religião da Polinésia, como é que fica? Daí é diferente? Ou existe aí uma tabela de pecados aí? Ou é só cristão que fica com a alma desse jeito? Então é melhor a gente mudar pra Polinésia, né? Porque daí a gente vai poder pecar e não vai ter problema. Para, Carlos. Pensa um pouquinho. Porque fica tão feia a alma dessa pessoa. E outra, Carlos, se você acha isso mesmo, quer dizer que você nunca pecou? Você não peca? Eu, com certeza, eu peco pra caramba, até porque eu nem sei quais são todos os pecados, eu nem sei, nem tenho interesse em saber, porque eu não acredito nisso, eu não acredito que isso seja bússola moral correta, pode ter sido lá atrás para algumas pessoas da religião X, ou pode ser para você, mas para mim não é. E aí, como é que é? A minha alma aí, ela vai ficar, sendo que eu não acredito nesses pecados? E se eu for do Islã, como é que vai ser? Não vai ter? A alma vai ficar intacta? Como é que é? Terrível, fica tão, assim... Foto Kirlian. Esses são os estudos que ele ia trazer, pessoal. Ele falou que ia trazer estudos Consumida nessa aula. É isso aí, ó. É foto pelo Kirlian, é santa dizendo que a alma fica mal. Então, ou seja, a alma, ela é uma matéria, só que ela não é uma matéria visível. Ela é alguma coisa, certo? Mas nós não podemos experimentá-la. Se não pode experimentar, então será que existe? Se não pode experimentar, não existe. Porque você não tem como experimentar, você não tem como evidenciar. E daí vem o ponto que é, se a alma é alguma coisa e é diferente da matéria, como é que elas interagem? Esse é um problema que o dualismo nunca conseguiu resolver e você não vai conseguir resolver. Responde isso, Carlos. Se existe a alma e existe o corpo, tá? A alma é uma coisa e o corpo é outra. E eles são, daí você pode aprender essa palavra que talvez você não saiba, ontologicamente, algo que se usa bastante na filosofia, ontológico, tá? Que são essências diferentes. A matéria é diferente uma da outra. Elas são completamente diferentes. Alma
E esse mesmo problema tem na questão do Samkhya, que é a consciência e a matéria. No caso aqui é alma e matéria. Se elas são completamente diferentes, como é que elas interagem? Como é que uma entra em contato com a outra se elas são tão diferentes em termos ontológicos? Como que elas entram? Não tem como, não tem como. Porque ou elas têm algum ponto de fusão, e daí elas são a mesma coisa, ou existe uma terceira coisa, um terceiro elemento que faz essa fusão. Só que esse terceiro elemento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o de cima e o de baixo? Qual que é esse elemento aí que fica no meio? Não tem. Esse gap explicativo do dualismo ninguém consegue responder. E é por isso que provavelmente o dualismo não é uma verdade. Porque você não consegue explicar a interação entre substâncias ontologicamente diferentes. Não consegue explicar. Como é que você explica a interação entre corpo e alma? Se existe alma, como é que ela toca o corpo? E se toca o corpo, será que ela não é o corpo? E se ela é o corpo, por que a gente não consegue evidenciar isso? Explica isso, Carlos. Eu queria saber aí, cara. Algumas pessoas sim podem experimentar, mas tem umas outras não, certo? Mas se eu fico, né, nessa ideia de que o mundo, de que a vida, ela começa e acaba no mundo material. Olha, bom, não tem nenhuma evidência que vá para outro mundo. Isso aí nunca vi evidência nenhuma. É o suprassumo da cegueira. É o suprassumo da mil. Olha só, então, isso aí é outro ponto, sabe? Como as pessoas que vendem essa ideia de espiritualidade, de religiões, de tal, como elas são desrespeitosas com quem não acredita na ideia delas. Porque, por exemplo, a pessoa que não acredita em alma é o suprassumo da cegueira. Mais uma vez, parabéns. Einstein não acreditava nisso. E se você pegar hoje todos os intelectuais de ponta, os caras que estão produzindo conhecimento científico que você está usando nos seus remédios aí, essas pessoas não acreditam em alma. E aí, elas são cegas? São cegas, né? Só que a hora que você tem que pegar lá a sua internet, a hora que você tem que pegar o seu carrinho, a hora que você tem que pegar a sua prancha de surf super moderna, daí você quer a tecnologia, daí você quer aproveitar esses caras. Mas, na sua visão agora, são pessoas cegas, né? É quem sabe que é um sabichão é quem não consegue explicar o gap explicativo de interação entre matéria e alma, né? Porque todo ser humano, ele quer fazer o bem, ele quer acertar. Ele tem essa vocação lá no fundo, certo? Se você quer acertar, então responde os meus argumentos e a gente faz um debate aí. Você responde tudo. Se você não conseguir responder, você vai ter que aceitar que você está errado. Você aceita? Você só precisa me explicar então, só um. Só o gap explicativo da interação entre esse dualismo aí que você está vendendo. Você quer acertar na vida. Aristóteles dizia que essa questão do ser humano... Olha aí o Olavo, ó. Sempre citando Aristóteles. Acertar e errar é tudo um erro de cálculo. O ser humano sempre quer fazer o bem. Mas ele erra o alvo, ele erra o cálculo, ele pensa, ó, fazer aquilo ali. Você tá errando pra caralho aqui, pelo visto. Tá errando bastante nos argumentos. Vou me dar bem, só que na verdade, ele se dando bem, ele acaba fazendo mal pra outra pessoa, e daí acaba fazendo mal pra si mesmo, e daí quando vê, ele já tá numa confusão tremenda ali. Por quê? Porque ele errou o cálculo, entendeu? Ele errou o cálculo. Você tá errando o cálculo, cara. Quantas vezes tudo que você falou aqui. Você não teve uma intenção super boa, né? Que pesava os seus interesses, mas pesava também um pouco do outro. Então, eu nem acho que você tenha intenção boa, porque você não tem intenção de aprender. Você tem intenção unicamente de vender seu curso, de dizer que existe um mundo espiritual aí, que o seu curso vai levar essa pessoa a essa transformação espiritual. Você não tem nenhum interesse em aprender, você não tem nenhum interesse em mudar a sua opinião, você não tem nenhum interesse em ouvir o contraditório, você não tem nenhum interesse em reconhecer que você está errado, tá? Então, toda essa historinha que você está contando também é mentira. Outro, né? E acabou errando tremendamente em alguma coisa. Quantas vezes, né, o ser humano erra, mas ele erra porque ele não consegue ter consciência, ele não consegue dilatar a sua consciência no que essa ação de hoje vai resultar amanhã. Isso é verdade. Ele acha que ele vai poder camuflar. A gente erra por um erro de previsão. Isso aí tá certo. Ele acha que vai poder esconder, né? Ele acha que ele vai conviver muito bem com aquela verdade, com aquela mentira ao longo do tempo. Então, a gente erra. E esse erro é um erro de cálculo, certo? Só que a sua chance de acertar a mão nas suas escolhas diárias, estou falando de escolha diária mesmo, não é um negócio assim, eu tenho que fazer uma escolha a cada, sei lá, um ano na minha vida. Não, não é isso.
Todo dia você tem que fazer a escolha. Você começa escolhendo de manhã com quem que você vai conversar beleza, primeiro. Cara, vai, anda aí, cara, desembucha. A realidade que você vive hoje na sua vida, a circunstância que você vive hoje na sua vida, a situação do seu trabalho, a situação do seu país, a situação do seu relacionamento afetivo, a situação da sua saúde física, a situação da sua saúde mental, a sua situação de conhecimento adquirido de estudo. Tudo isto é a presença de Deus na sua vida. A criação, a sua vida... Bom... E o Einstein errou, então, como é que ele acertou a teoria da relatividade, uma das teorias mais sofisticadas que o ser humano já criou, se ele não acreditava em Deus? Se Deus, para ele, não estava na vida dele. Como é que você explica isso? É um discurso divino. Tudo isso que se apresenta para você. A gente tem a imagem de que essa realidade espiritual ela é uma coisa boa para os parâmetros humanos, tá? Cara, o Carlos sempre faz um teatro quando ele tá falando, sempre humanos. Eu já falei sobre isso nas outras lives que eu refutei ele, mas, cara, isso realmente é muito irritante, assim. Eu não sei como é que vocês aguentam. Eu, por mim, esse vídeo estaria na velocidade 3, assim, porque eu não tenho paciência pra esses caras e bocas, assim. E são todas caras e bocas pra ocultar a pequenez intelectual desse cara. Ele é muito fraco intelectualmente, muito fraco. E aí ele fica fazendo teatrinho. Só que só cai nele, que tem pessoas que não têm nem nível de argumento, não conseguem argumentar com nada, entendeu? Pessoas que caíram ali na página dele, viu ele falando coisas óbvias, viu que ele tem 300 mil seguidores e falaram, nossa, esse cara deve entender das coisas. Só que daí você põe uma pessoa como eu, que nem sou intelectual, eu nem intelectual me considero, eu sou simplesmente um professor. Se eu fosse um intelectual do nível do Daniel Gontijo, por exemplo, cara... não daria nem pra começar, o cara não conseguiria nem dizer oi pra ele, nem dizer oi se eles entrassem num debate. E essas carinhas, cara, é muito irritante. Vocês estão me fazendo ficar aqui há mais de 1 hora refutando esse desgraça. É boa, olha, mas para os parâmetros celestiais. Nós não podemos avaliar com a mesma régua. O que é bom para mim não é bom no paraíso, porque no paraíso eu não tenho atrito, no paraíso eu não tenho fome, no paraíso eu não preciso dormir, no paraíso eu não preciso me locomover, no paraíso eu não preciso me limpar. Tomar um banho é bom para mim, só que numa escala, num modo de existência anímico, isso não faz nenhum sentido. Ah, é? Não faz sentido? Então por que você toma banho se você quer alcançar a alma? E o que é mais real? O que é mais real? A matéria transitória, são as experiências transitórias e evanescentes, fugidias da vida, ou é a realidade transcendente? Qual realidade transcendente? O que você explica por realidade transcendente? Porque você ficou 5 horas falando sobre isso, 5 horas, e você não definiu. O que é realidade transcendente? No yoga, caso você não saiba, a realidade transcendente é a extinção completa do sofrimento. Você acha que isso é possível? Eu não acho. No neuroyoga, a gente não acha que isso é possível, porque biologicamente isso é impossível, inclusive porque o sofrimento é bom para o ser humano, ele precisa ter. Então é isso que você está buscando? Ou você está buscando a transcendência cristã? Que daí você vai seguir todos os preceitos, não vai pecar nunca e vai passar direto pelo julgamento, vai direto para o lado do Senhor. Qual que é? Qual que é a sua transcendência que você está falando agora? É a do yoga espiritualista que você vende no seu curso ou do cristianismo que você acredita para a sua vida pessoal? Qual que é das duas? Essa transcendência que você tanto fala. E mais uma vez, qual que é mais real? Você perguntou isso. Esse mundo imanente que você lida todos os dias, no qual causa angústia, no qual tem limitações, no qual você está aí no seu dia a dia, ou esse mundo transcendente que você nem sequer conseguiu explicar em 5 horas, cara. Você falou mais de 5 horas e você não explicou o principal conceito que você se propôs a ensinar, que é a porra da transcendência. Até agora você não falou sobre isso. E agora você ainda está dizendo que isso é mais real do que o mundo real que a gente tem acesso aqui. Se eu sou uma alma que foi criada, passa por um ciclo Se você é uma alma, como é que você interage com o corpo? de existência e continua criada,
Onde eu passo mais tempo? Nesta existência ou em outros lugares? Em outros lugares. O que acontece nessa existência é mínimo. E o que importa é o que eu levo comigo. Porque isso é muito bonito de ouvir, mas não tem nenhuma evidência. É bonito de ouvir que a gente vai ter vida eterna. Eu também queria acreditar nisso, mas não tem nenhuma evidência nisso. Não tem nenhuma evidência de reencarnação. Não existe. Essa história terrestre, ela vai ser impressa na minha alma. Essa historinha aí que ele está contando, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu lia uns livros espiritualistas, eu acreditava nisso aí. E eu vou levar quando eu for daqui para uma melhor. Como disse Sócrates, eu vou dessa para uma melhor. Por quê? Porque ele já sabia que tinha outra melhor. Então, se exprime na criação, na qual se realizam na existência atual alguns desses possíveis. Vocês veem que ele pegou de novo o livrinho, né? O livrinho do time. Do Gui. Vamos fazer a escalação aí dos influências. O técnico é René Guénon, auxiliar técnico Julius Évora. Eles fizeram com que um dos países que eles influenciaram, uma das ideologias, aquela que perdeu a Segunda Guerra, que foi liderada pelo Bigodinho. Depois, os técnicos eles escalam quem? Dugin, um grande assassino responsável pela invasão da Ucrânia. Olavo de Carvalho, Steve Bannon. Grande time, Carlos, grandes companhias. Vamos continuar lendo esse livro aí. Possíveis enquanto essências estão contidas nele desde toda Então não dá, pessoal. Depois disso eu vou parar aqui, porque assim, só de ver assim, que ele voltou pro René Guénon, que ele continua lendo isso aí, eu dou por encerrado aqui. Eu acho que ficou bem claro qual que é a minha posição, quais são os problemas dessa questão de você sempre apelar para a transcendência, porque você sempre vai poder contar uma historinha e no final você vai dizer, não, olha só, venha para cá que você vai encontrar sua alma, venha para cá que você vai encontrar o reino dos céus. Tá, mas tem como comprovar isso? Tem, a gente comprova, vem, confia. Não tem nenhuma evidência, não tem comprovação, não tem nada, não tem métrica, não tem nada. É simplesmente aqui, ó, na gargantola, tá? Então é isso aí. Eu não acredito em transcendência justamente por isso, porque eu acho que a transcendência é a porta da maldade, a transcendência é a porta para você fazer as coisas erradas, para você prometer coisas que você não consegue entregar e para você fazer esse tipo de coisa, você criar esse tipo de ideologia que o intelectual do Carlo criou. É isso. Tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai ver que Carlo agora vai abandonar todo esse discurso, vai abandonar todo o discurso cristão, né? Que vai vindo com essa ideologia cristã por trás e vai começar a explicar agora a criação do mundo a partir da visão do Samkhya. E isso é algo que eu estudei de verdade e isso eu vou poder explicar para vocês todas as falhas de argumento. Então, a gente se vê no próximo vídeo.